Profissionais, amigos e amigas que sempre nos acompanhavam. Eu estou encontrando aqui, reencontrando, nessa minha nova temporada de Jartem, tem dois, né? Fizemos a nova temporada alguns anos antes, né? Como jornalista aqui na Piratininga. E agora a segunda temporada, minha volta, né? A volta de quem nunca foi, porque eu nunca fui. Eu sempre fiquei acompanhando, sempre participando de uma maneira ou de outra da Rádio Piratininga. Então agora nós já estamos em rede, Sônia. Nós estamos aqui pela 970 AM, nós estamos aqui pela Facebook, Rede Piratininga, estamos pelo Instagram, Rede Piratininga. E em breve vamos estar em outros canais. Olha lá o Vitor Hugo Lucarelli também. Abraço, Vitor! Acompanhando aí as mudanças da Rádio Piratininga aqui. Você ia comentar, Sônia? Sim, vou comentar. Olha, nós recebemos aí uns pedidos, né? Vamos colocar na pauta, viu, gente? Vamos atendendo aos poucos, né? Aos poucos. É que a gente fala muito, então não dá tempo de... A gente come quiabo. Nossa, como a gente gosta de conversar. E gosta de comer também, pelo amor de Deus. Não Olha consigo só. terminar meu regime aqui por causa da Sônia. Porque ela me leva agora eu que sou pra culpada. gastronomia italiana, já viu, né, gente? É complicado italiana. Olha só, a Denise lá do Recanto do Jaguari, ela mandou uma sugestão sobre a rua da casa dela. Quem foi Maria Aparecida Lisboa, lá no Recanto do Jaguari? Que legal, Dona Maria, eu conheço, olha, foi mãe do Dr. Joel Lisboa Bioto. Por sinal, também tem uma rua, Dr. Joel Lisboa Bioto, que, por coincidência, minha querida, não a Dona Maria, mas o Joel Lisboa Bioto, fui eu, quando vereador, que dei o nome de rua. Ah, olha só. Eu acho que eu já vou responder essa nossa vamos lá, amiga. já vamos dando sequência. Isso. A Dona Maria trabalhava, foi uma funcionária do Correio aqui de São João da Boa Vista, que trabalhou muitos anos no Correio, muito popular, muito conhecido. Olha, fui pego de surpresa, a Sônia testemunha disso, eu não sabia. Não, ele não sabia mesmo, pauta, eu acabei de receber esse pedido. E a Dona Maria era mãe, como eu disse, do Dr. Joel Lisboa. O Dr. Joel Lisboa foi um advogado muito conhecido, muito querido. A família dele ainda está aqui, ele faleceu muito cedo, muito jovem, lecionou muitos anos lá na escola da Unifeob, no curso de Direito, fui professor, fui aluno do Dr. Joel Lisboa Bioto. E ele também trabalhou muito aqui na Rádio Piratininga. É bom, eu vou trazer umas notas aqui da época que ele trabalhava. Ele tocava na época do Iê, Iê, Iê. Você lembra dessa época do Iê, Iê, Iê? Os mais velhos, mas você lembra assim, não lembro, não. Década de 60, 70. Imagina, né? Eu nasci na década de 60, como é que eu vou lembrar? Né? É o Iê, Iê, Iê. Então o Dr. Joel, ele tinha uma bandinha, um conjunto, tocava. E a Dona Maria, que ficou conhecida como Maria do Correio, ela se celebrizou aí na cidade, se tornou muito popular, porque ela atendia todo mundo, né? Na época, o Correio era o nosso grande canal de comunicação, né? Sim. Não tinha Zap, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha nada. Então, o que acontecia? A gente mandava carta, recebia carta. Até um dia desse nós estávamos comentando isso, né? Na época que a gente mandava cartões de Natal, né? Que a gente recebia aquele 1 milhão de cartões de Natal na época do Natal. Hoje acabou tudo isso, né? E o Correio está perdendo aquela importância que tinha na nossa vida, no nosso dia a dia. Em breve o Correio vai ser também histórias do passado, né? Vai diminuir cada vez mais, vai ser privatizado, você também já está sendo grande parte de entrega, já está sendo privatizado. Mas a Dona Maria era a celebridade, era popular na cidade porque ela trabalhava no Correio e era muito simpática, atendia todo mundo com muito carinho, tanto é que mereceu essa homenagem aí em nome de rua. E depois o Dr. João Lisboa também, filho dela, que era uma figura muito querida na nossa cidade, atuou muitos anos aqui como advogado, sempre muito brilhante, sempre muito amigo, uma pessoa muito meiga até, né? E além dessa veia artística dele, aqui mesmo na Piratininga, com programas, com participações nos nossos programas, com a sua bandinha tocando, na época que a Rádio Piratininga funcionava ainda lá em cima do Teatro Municipal, né? A Rádio Piratininga já teve em alguns lugares aqui na nossa cidade. Entre eles, funcionou durante muitos anos lá em cima do Teatro Municipal. E o Dr. Joel Lisboa Bioto era figura bastante conhecida nesse meio da comunicação, além de se tornar o brilhante advogado que ele se tornou. E que nos deixou, infelizmente, muito cedo. Então esse é o perfil, mais ou menos, da mãe dele, Dona Maria, que merece o nome de rua, e ele também, Dr. Joel Lisboa Bioto, que merece também o nome de rua, como eu tive a alegria de poder ter sido o autor dessa lei.
Então tá respondido aí, viu, Denise? Beijo pra você e pra todos os seus aí no Recanto do Jaguari. E tem aqui um outro pedido que é do nosso amigo Júlio César. Ele quer saber quem foi Carlos Chagas. Opa, esse na daí tá Vila fácil. Loyola. Depois eu explico. Então, como o nosso programa hoje também tem a capa, Sim. Carlos Chagas é uma figura nacional, não é uma figura local. Tá? Mas a gente volta a falar sobre isso também, me cobra. Né? Dona Maria, fui surpreendido aí com esse pedido aí da nossa moradora e fiquei até emocionado, porque eu conheci a Dona Maria, conheci o filho dela, o Dr. Joel. Então, e se alguém tiver alguma história para contar deles aí, ó, manda pro Zap pra gente, manda pro WhatsApp, manda pelo Face mesmo, coloque aí nos comentários na nossa live, que nós vamos ter muito prazer de poder falar um pouquinho mais sobre eles. Ok. E ontem nós começamos a falar sobre o mercado municipal, não é? Eu lembrei também que antes, se você me permitir, claro, vai dar tempo. Tem também aqui um comentário que ontem eu deixei de falar, muito interessante, que é da dona Maria Inês Gomes Braido. A dona Maria Inês Gomes Braido nos mandou uma mensagem via Zap, ou acho que Facebook. Nós estávamos comentando aquela história das assombrações, dos fantasmas, e surgiram muitas outras histórias de fantasma aí que fizeram a festa do imaginário popular da nossa cidade. Espero que seja só no imaginário, que não seja de verdade. E se encontrar algum dia, espero que também seja do imaginário, que não seja verdade. Mas a dona Maria tem um testemunho aqui bastante interessante, porque nós falamos daquela questão também no cemitério, né? O que as pessoas veem ainda hoje, vê luzes de noite, fogo, pequenas bolinhas de fogo, e nós falamos que isso não tem nada de assombração, que isso é normal. Como é que chama? É fogo fato, né? Que vem, o gás, né? Que todos nós viramos pó e gás, né? Infelizmente. E gás das pessoas que falecem, dos corpos em decomposição. Então... forma esse gás aí. E sai pequenas fagulhas, isso em todos os cemitérios tem. Mas a Maria traz um testemunho muito interessante aqui, que eu gostaria até que ela participasse, se possível gravasse, e trouxesse mais informações sobre isso. Ela fala assim que esse fogo fato, né, que veio do cemitério, não é só no cemitério. Ela diz que ela morou muitos anos ali no bairro dos Braidos. O bairro dos Braidos ali é caminho de Vargem Grande do Sul, entre o bairro do Pedregulho e nossa cidade, ali um pouquinho perto, próximo ali do pedágio. Tem aquela igrejinha bonitinha, né? A família Braida é uma família muito grande, enorme aqui de São João da Boa Vista, e de vez em quando eles se reúnem, né? E vem gente do Brasil inteiro, dos Braidos, né? E ali no bairro dos Braidos, a dona Maria Inês morava, ela diz o seguinte na mensagem que ela nos enviou, que essas bolas de fogo não é só no cemitério. Fui criado no bairro dos Braidos e à noite a gente via essas bolas de fogo que apareciam em cima das árvores, caía e explodia. Bom, não sei dizer o que é, né? Geralmente isso vem nos cemitérios, né? Para dar mais medo e terror nas pessoas ainda, que fica imaginando coisas, certamente. Dona Maria, se a senhora está dizendo que viu, que era criança e via lá no bairro dos Braidos, certamente isso aconteceu. A gente gostaria até, vou tentar entrar em contato, tem alguns amigos lá, se esse fenômeno ainda acontece lá no bairro dos Braidos, né? E se você viu algo semelhante aí lá no bairro ou em outro local da cidade, nos avise. Mas é interessante, que seria essas bolas, Sônia, que desce, aparece nas árvores, cai e explode, né? Eu não tenho ideia, né? Eu acho que essa é sobrenatural mesmo. Vai lá pesquisar. Vai à meia-noite lá. Vamos lá pesquisar. Vai você. Eu fico aqui dando cobertura aqui lá. Se você precisar de socorro, a gente avisa, chama a polícia, vai lá também. Eu também não vou, não. Não dá socorro, não. Né? Vamos lá, vamos ver o que é isso. Vamos ver se mais gente também confirma a história da Maria Inês Gomes Braido. Maria Inês, muito obrigado aí por sua participação, pelo seu interesse, por acompanhar o nosso programa e por sua colaboração no nosso programa, ok? Então acho que são esses os recados de ontem. Hoje a gente traz aí amanhã no nosso Histórias da Minha Cidade. Mas eu acho que antes da gente dar continuidade, né, Sônia? Nós vamos voltar a falar do mercado. Nós temos aí um recadinho
da Pérez Moto. Um abraço pessoal lá da Pérez, Roberto, Robertinho, Marcelo, toda a equipe lá, gente muito legal, muito boa. Vamos lá. Histórias da minha cidade, com o professor Chico Artem. Oferecimento Pérez Moto, a sua concessionária Honda. A novidade mais quente do momento já chegou na Pérez Moto. Nova Honda CB300F Twister. Designer totalmente reformulado. Motor flex de 300 cilindradas. Painel 100% digital. Câmbio de 6 marchas. Iluminação Full LED. 3 anos de garantia e muito mais. E é claro, a nova CB300F Twister já está disponível no consórcio Honda, que é a melhor maneira de você adquirir a sua moto 0 km. Entre em contato agora mesmo com a Pérez Moto através do WhatsApp 19996003300 ou através das nossas redes sociais. Pérez Moto, a concessionária Honda que está sempre do seu lado. Artem, eu queria só dar um recadinho para os nossos ouvintes. O pessoal que interage com a gente aqui no programa manda o áudio às vezes na hora que a gente está falando aqui, né? E às vezes quer interagir. Geralmente. Então eu peço que vocês mandem o áudio ou um pouquinho antes da gente abrir o programa, para a gente poder programar, jogar lá para o técnico, ele jogar no ar, ou então após o programa, que amanhã eu chegando aqui, a gente seleciona a sua mensagem e a gente vai interagir com você no dia seguinte, viu? Pode ficar tranquilo. Sem dúvida, tá bom? De uma maneira ou de outra, às vezes também acontece da gente se confundir, porque manda no meu particular, no da Sônia, no da rádio, mas a gente vai... Mas não tem problema, a gente vai Olha, divulgando. explicar também que nós estamos ainda em caráter experimental, inclusive as nossas transmissões, Sim. não é? Então, acontecem falhas. Eu acredito que a semana que vem a gente já entra num padrão, né, som e tudo mais, e a gente possa transmitir com mais tranquilidade. Aqui no nosso Histórias da Minha Cidade não estamos tendo problema, né? Tá tudo certo. Ok, As tudo transmissões são maravilhoso. boas, Uhum. né? Mas nós vamos caprichar mais, né, Borelli? Vamos caprichar, né, Alexandre? Vamos caprichar. As transmissões vão ser impecáveis. E vai ter novidades também para a semana que vem, já algumas, aguarde. Vai ter muitas coisas boas acontecendo aqui na Rede Piratininga. Mas temos mais um recado aí, Sônia? Temos sim. A nossa amiga Celina amada, Celina Cirto, que mora lá no Nossa Senhora de Fátima, ela quer dar os parabéns para o amigo do irmão dela, José Paulo Cirto, que Deus já o levou. Deus te abençoe, Artem. Então ela se refere a você, que é amigo, que foi muito amigo do José Paulo Cirto. Poxa vida, hein? Saudade desse meu amigo querido, da época do Instituto, ele, os irmãos. Família Cirto, no geral, é uma família que eu tenho um carinho tão especial, porque são todos amigos meus, todos. E uma gente muito boa, uma gente muito amiga, muito acolhedora. Celina aí, tendo esse cuidado de nos mandar essa mensagem, nos fazer lembrar desse nosso amigo. Esse nosso amigo, pena que Deus levou muito cedo, mas ele também tinha histórias, viu? Ele era muito engraçado, eu gostava muito dele, e também porque nós tivemos uma infância e adolescência praticamente juntos, éramos alunos lá do Instituto de Educação, então a gente aprontou muito lá, né? Quantas vezes a gente ia para a diretoria lá. Ai, dei trabalho, viu? Depois eu fui castigado, porque eu também peguei cada aluno, não fui ser professor e olha... Mas olha, é gostoso, né? Ter essas lembranças, não é verdade? Sim, relembrar é pessoas muito que já nos bom. deixaram. Sim. Isso é muito bom, faz parte da nossa vida. A gente parte. começa a valorizar mais o presente, começa a nos preparar mais para o futuro. Tem um ditado que diz que quem não conhece o seu passado não sabe viver o presente e não vai construir nunca o futuro. E Exatamente. É verdade. A gente constrói, inclusive, assim, quando a gente fala histórias da nossa cidade, São João, a Casa da Prata, Aguaí, a gente está promovendo o amor à nossa cidade. A gente só ama quem a gente conhece, ou só ama verdadeiramente quem a gente conhece bem, ou o que a gente conhece bem. Então, quando a gente vai entendendo a nossa história, a gente vai entendendo a nossa cidade, e a gente vai tendo condições de amar mais São João da Boa Vista, mais do que nós amamos. É verdade. Né? Vamos lá para a nossa história de hoje? Pois é, eu achei uma crônica aqui de uma pessoa professor Antônio Pascoal, que viveu São João da Boa Vista lá nos idos de 1900. E ele deixou escrito uma crônica, mas que é uma delícia. Eu quero convidar vocês, vou ter
ler trechos dessa crônica para convidar você para fazer essa viagem junto com a gente. E a pergunta aqui que a gente faz é o seguinte: todo mundo lembra, até os mais novos, viu? Lembra do Mercadão, Mercado Municipal, ali na rua Hugo Sarmento. Que delícia que era aquilo, Sônia. É verdade, era o nosso shopping. Era o nosso shopping, muito mais gostoso, porque tinha vida, Tinha. tinha, né, as bancas, lembramos aqui algumas dessas bancas, né, da Dona Maria com as suas flores, do Fica-Fica com as suas roupas. Os irmãos moles os irmãos moles que ainda estão lá, né, no açougue, do lado do antigo, onde era o antigo Mercadão, que hoje é Loja 100. Sim. Né? Havia a loja do Joãozinho, que vendia armarinhos. Eu lembro disso também. Né? Mas vamos tentar lembrar e pedir ajuda dos nossos ouvintes na 970M, do Facebook, do Instagram. Mande lembranças, se você lembra, e se você tiver fotos também, manda fotos dessa época do antigo Mercadão. Mas o Mercadão foi durante muitos anos o centro comercial de São João, era a base Sim. do nosso comércio. Nós vamos falar mais desse Mercadão, relembrar as bancas. Infelizmente, deve estar fazendo aí uns 20 anos que foi fechado. Os mais novos não vão lembrar do Mercadão. Faz 20 anos, 20 e poucos anos que foi fechado e, infelizmente, a cidade ficou sem mercado. Para ter uma ideia do que era o Mercadão de São João, tem o Mercadão de Poços de Caldas, que funciona também, é o mesmo estilo, a mesma coisa. Tem o Mercadão de São Paulo, que é Mas eu vou te dizer uma coisa, quando eu vou viajar para qualquer lugar que eu vá, cidade pequena ou cidade grande, a primeira coisa que eu quero conhecer é mercado. Eu adoro mercado. Adoro aquele cheiro, eu gosto de frutas misturado com especiarias, a gritaria do pessoal, a movimentação. São João precisa voltar a ter seu mercado. Não lá, porque lá não tem mais jeito. Infelizmente. Mas São João precisa voltar a ter seu mercado. Eu tinha dado a ideia até, eu gostaria muito de um dia ter poder na cidade, para poder voltar ao Mercadão, e eu tenho um lugar ideal onde é a feira livre hoje. Né? Inclusive com os próprios feirantes, quem sabe eles poderiam ter fixar, enfim, tem gente para funcionar um Mercadão maravilhoso. São João tem, hein? São João continua como um centro. Produtor também tem. Produtor muito. O Mercadão era essencialmente de produtores. Os cursos começaram lá no Mercadão, lembra? Aquela bem ali na entrada. Hoje é uma potência nacional, né? Mas eles começaram ali no Mercadão. Muita gente começou ali no Mercadão. Muita gente teve seu comércio lá, né? Então nós conhecemos, os mais velhos, essa fase aí que nós estamos falando do Mercadão, que foi fechado, interrompido suas atividades há 20 anos aproximadamente. Depois a gente traz a data certa e o momento certo em que ele encerrou suas atividades, com muita consternação. A cidade toda lamentou muito, e até hoje lamenta, muitos que lembram, o fechamento do nosso mercado municipal. Mas, como era o mercado municipal lá por 1900, veja, durou até agora, o ano 2000, né? 1900, 1990, final do século agora, durou até agora. Mas e lá, 100 anos atrás? Nós temos então esse escrito desse escritor, essa crônica maravilhosa. Ele conta para nós, é uma crônica, eu não vou ler toda na íntegra, mas eu vou falar dos pontos principais dela aqui para você lembrar de São João daquela época. Coincidentemente, essa crônica ele escreve no mês de abril. E nós estamos reclamando, estamos no mês de abril, a gente está reclamando do friozinho, né, de abril. Então ele conta aqui que a prima dele, tem uma prima que passou na casa dele, Ana Carolina, que é o nome da prima, e para levá-lo, para ajudá-la na compra, Maria Carolina, vai fazer compra aqui no mercado de São João. Então ele fala, olha, ele começa assim, para nós que estamos aí no mês de abril e reclamamos um pouquinho do friozinho, ele põe: domingo, a cidadezinha acorda a estremunhar, arrepiando-se na densa névoa que envolve toda, nesse tranquilo mês de abril. Então, você veja, é um mês com muita neblina, né? Na época tinha muito mais neblina que hoje. Eu lembro quando eu era molequinha, a cidade está toda cheia de neblina, era uma festa, né? Tangem os sinos da matriz, que legal, né? O pessoal vivia muito nessa época em função da religião, da igreja, e o sino era o meio de comunicação, né? Inclusive tem várias formas na época de se comunicar notícias pelo sino. Morria alguém, era um toque de sino, era um toque. Então, ao ouvir aquele toque, o povo sabia, morreu alguém, né? Tinha um casamento, era outro toque. Então as pessoas, hoje é dia de casamento. Tinha batizado,
Era outro toque. Então, o sino da igreja catedral, hoje catedral, igreja matriz na época, era um meio de comunicação. Era a maneira que a igreja tinha para contar para as pessoas. Então, já o Pascoal relata aí, tangem os sinos da matriz. Domingo, esse sino devia tocar o dia todo, porque era o dia sagrado, né? O dia... E vai ele com a Maria Carolina fazer as compras lá, às pressas, no domingo, no mercado principal, né? Então ele fala, cara alegre e limpa, pego satisfeito a grande cesta de vime e saio à rua sem coragem de assobiar por causa do frio. Imagina, frio de abril, né? Nem assobiar o moleque consegue, de tão frio que estava. Atravessamos o largo de José Bonifácio, pisando o capim molhado que cobre como um tapete verde. Maria Carolina faz-me estugar o braço na descida da rua 7 de setembro. Estugar o braço é apertar o braço, e mais rápido. Largo José Bonifácio. É a praça, hoje Praça Roque Fiore, que aliás hoje não é mais nem praça, que coisa triste. Né? Fizeram aquele muro lá no grupo Joaquim José, é onde era Joaquim José, onde é o Joaquim José. E ali havia uma praça em volta do grupo. Depois fizeram o muro, questão de segurança, a gente entende perfeitamente, mas avançaram sobre a praça. Depois fizeram a quadra, acabou tirando a praça. Logo nem vai mais chamar Praça Roque Fiore, porque não é mais praça. É verdade. Né? É apenas um caminho ali. Né? Então ele passa ali e desce a rua 7 de setembro. 7 de setembro, onde é essa rua? João de Andrade. Não, minto. Rua Hugo Sarmento. Ele está descendo. Sim. Então ele atravessou a Roque Fiore e ele está descendo a rua em direção ao mercado mesmo. O mercado é onde está a loja 100. Que é a Hugo Sarmento. A Hugo Sarmento. Então ele está descendo ali a rua Hugo Sarmento, que chamava a rua 7 de setembro. Aí estamos no largo de João Ramalho, cheio de carroças e de animais que retouçam a erva tenra. Um cheiro forte de estrume. Estrume, o que é estrume? Cocô. Cocô das vacas. De cocô fresco, leva-me a esfregar as narinas. Praça João Ramalho continua se chamando Praça João Ramalho. É do lado da loja 100, onde está o camelódromo hoje. Né? E João Ramalho devia ter até uma rua mais importante com o nome dele, porque eu já falei dele aqui, foi o fundador da nossa cidade. Sim. Foi uma grande celebridade. O primeiro grande nome da história de São João foi o João Ramalho. E aí ele põe assim, que porcaria, é o cheiro que está sentindo do estrume das vacas ali. Entrevejo através da neblina, que se dilui, né? Imagina que é bem de manhãzinha e a neblina já está caindo. O casario do Cubatão. O que é o Cubatão? O Cubatão é um bairro famoso aqui de São João naquela época, hoje nem existe, a maioria nem sabe onde é o bairro do Cubatão. O bairro do Cubatão é aí antes do São Lázaro, onde estava a Unifeob, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, é aquela regiãozinha ali que era conhecida como o bairro do Cubatão. Essa região foi uma região também, assim, lá dos primórdios da cidade, as pessoas chegavam aqui só de barquinhos, né? E aí, naquele rio, é óbvio que o córrego era muito mais caudaloso, tinha muito mais água que hoje. Tinha uma vendinha. Nessa vendinha, eles paravam os barquinhos deles para descer aqui para a cidade. Então, sempre teve um certo movimento ali. E o bairro do Cubatão, com a abolição, com o fim da escravidão, eles não tinham onde morar, muitos escravos, e eles foram para aquele canto da cidade. Fizeram ali pequenas choupanas e tal. E com o passar do tempo, virou um bairro bem violento. Imagina, hoje é centro da cidade, foi a Fundação Otávio Bastos, foi a Faculdade de Direito, mas era um bairro tenebroso. Olha ali, olha o que o nosso cronista lá dos anos 1900 fala. Era ali o famigerado bairro do meretrício, das desordens, das facadas, dos crimes de mortes pavorosos, e que pela noite adentro as tranquilas águas do córrego São João assistiam impassíveis. Estremeço a essas recordações. Quanta coisa acontecia ali no Cubatão, hein? Imagina, quantas mortes, crimes, e era a zona do meretrício. Nós não falamos, eu acho que talvez tenha sido a primeira zona do meretrício de São João. Nós lembramos ali a da Teófilo de Andrade, nós lembramos lá do Risca-Faca, nós lembramos das zonas de meretrício que tinha ali no bairro Santo André, e essa para mim é novidade. Então ali no bairro do Cubatão, que era muito pobre,
muito abandonada, onde tinha muitos crimes, facadas, como diz aqui o cronista da época. Era ali que começou talvez as zonas do meretrício. Aí ele chega no mercado. Vamos ver como ele descreve o nosso mercado municipal? Dá tempo? Dá tempo, né, Sônia? Dá tempo. Vamos lá. Dá tempo. Chegamos à porta do mercado municipal. Pesada construção de tijolos à mostra. Então era de tijolinho à vista, como a gente diria hoje, né? Comprido e feio edifício que emergia dos buracos do Cubatão. Então ficava também tudo ali na zona do Cubatão. Então é óbvio, onde é rodoviário, terminal rodoviário hoje, também era o bairro do Cubatão. Tenebroso, temido. E era, como você viu o cronista da época, em volta era um campo, era terra, era capim, onde eles paravam as carrocinhas, porque o povo vinha da roça, por isso que tinha muito estrume de vaca ali, que eles paravam as suas carroças ali, então ele sentiu o cheiro do estrume, né? À medida que vamos penetrando no extenso corredor lateral do mercado, o burburinho cresce. Que delícia, né? Quanta gente, santo Deus! Olha, desde aquela época, ele já está dizendo aqui, quanta gente, santo Deus, no mercado. Nós vimos isso, era muita gente mesmo agora, na década de 60, 70. As mercadorias expostas em cubículos são negociadas sem pressa, às vezes longamente, pelos compradores que exibem moedas de cobre, de níquel ou de prata. Olha que interessante, como se comprava na época, né? E o que tinha lá? Ele descreve também aqui. Que fartura de hortaliças, de frutas, de aves e de animais domésticos. Ouço o grito desesperado de leitãozinhos. Leitãozinhos. Ele levava os bichinhos vivos, Sônia, para lá, para o mercado. Galinha. Como se já estivessem sendo barbaramente sangrados pelos cozinheiros. Berram cabritinhos, olha, cabritinhos, de corda no pescoço, estendendo os beiços trêmulos para as cascas que não conseguem alcançar. Não entendi isso, mas será que os bichinhos querem comer? Será que é isso? Ao assobio provocador de crianças, glu-glu-rejam perus, glu-glu-rejam. Eu acho que faz glu-glu, né? Glu-glu. Eu não conhecia esse termo, você conhecia? Não. Glu-glu-rejam. Depois do pimpão, do termo pimpão, glu-glu-rejam. Vamos marcar aqui no nosso vocabulário o que significa glu-glu-rejam perus, rubros de cólera. O que será que é isso? Isso também não entendi. Aí ele põe uns diálogos que ele ouvia quando criança lá no Mercadão. Quanto vale esse frango, sou Marcolino? Nada mais que R$740. Vai saber o que é R$740. Maria Carolina, é dinheiro da época, mas qual o valor seria hoje, né? Maria Carolina, a prima dele que está junto com ele, toma-lhe o peso e com indiferença e desprezo. É muito caro. Eu não despregava os olhos do caipira dos palmitos, que trazia larga provisão de jatobás negros e rugosos, de macaúbas graúdas, de coquinhos amarelos e polpudos. Você comeu coquinho na tua infância? Eu comi. Coquinho era uma delícia. Uma Ninguém delícia. come, a molecada não come mais coquinho hoje, né? Você falou hoje, se alguém... Tem gente que não conhece macaúba. Macaúba, que coisa impressionante. E é uma delícia. Eu moro num bairro cheio de macaubeira, se alguém que quiser. delícia. Ô, Sônia, eu vou pedir a você a permissão para a gente continuar essa viagem ao nosso antigo mercado de São João da Boa Vista na nossa próxima edição, porque é muito rico de detalhes. A gente vai conhecendo toda a época, as pessoas, os personagens. E não deu tempo da gente falar hoje. Aquilo que eu falei, né? Nós falamos muito, Sônia. Fala muito. Nós precisamos segurar Passa nossa muito boca. rápido, a gente nem percebe. A gente é muito fofoqueiro por natureza, fala Imagina. demais. Né? A história dos programas nossos, aí não tem pauta que siga na risca. Mas já estamos no nosso horário limite. Eu quero deixar aqui um grande abraço a todos vocês. Recebemos aí um recado dos Estados Unidos. Sim, o nosso amigo lá, Ele estava... o Paulo Costa, estava contando aqui que o pai dele tem o nome de rua aqui em São João, que legal. Rua Paulo Oswaldo da Costa, e o pai dele foi o dono da fábrica de biscoitos que tinha, eu lembro dessa fábrica, que tinha em frente ao velório. Olha. O meu amigo Artem, sou Paulo Costa, que fazia desfile beneficente da Esportiva. Abraço, saudade. Beleza. E aquele nosso amigo que está nos Estados Unidos, está em região dos Estados Unidos? Califórnia. Na Califórnia. Estava na Califórnia acompanhando a Rádio Piratininga. Que maravilha. Delícia. Muito bom, né? Eu queria estar na Califórnia. Eu queria ficar aqui no Brasil mesmo. Não, também, mas dá uma passadinha na Califórnia, pelo menos, é lindo, maravilhoso. Qual? A Rua Califórnia? Não, podemos ir na Rua Califórnia, matar saudade. Gente, brincadeira, viu?
Bora? Bora! Olha, muito obrigado aí por sua audiência, por sua participação. Nos envie as suas ideias, as suas sugestões de pauta aqui, que à medida do possível nós estaremos atendendo. Envie seu áudio também. Esteja onde você estiver, na qualquer parte do mundo, vai ser muito legal poder ouvi-lo, trazer aqui para os nossos amigos a sua experiência, tá bom? Fique com Deus todos, hoje, amanhã e